E aí, irmão, beleza? Aqui é o Henrique da Boss Academy e hoje eu quero falar contigo a respeito do planejamento semanal. A ideia aqui é bem simples, a gente criar um planejamento semanal, um planejamento diário, mas é como eu sempre falo com os meus alunos. O fato de ser simples costuma geralmente trazer uma carga grande de erro aí, justamente pelo fato de ser simples. Às vezes a gente tende a ignorar aquilo simplesmente por ser simples, e é justamente ali que a gente erra. O que eu quero tratar aqui hoje é o que vai falar a respeito de tempo e urgência de tarefas. A ideia aqui gira em torno de você ter controle diante do teu dia, mas não é aquele tipo de controle do ego que a gente está acostumado a tratar, aquele controle de que você tem que controlar alguma coisa simplesmente porque o teu ego quer, e sim um controle de que você precisa saber o que você tem que fazer, no prazo que você tem que fazer, para você poder entregar aquilo e ter um resultado bacana. Então o que a gente vai estar tratando aqui hoje não é uma ideia muito difícil, uma ideia muito complexa, pelo contrário, uma ideia bastante simples que vai tratar exatamente de dois vetores aí, e a gente vai ter uma ressalva também. Aquilo que a gente falou a respeito de tempo e a respeito também de urgência, porque você sabe muito bem, existem algumas coisas que a gente pode ter aí um grau de urgência diferente de outras no nosso dia a dia. Às vezes você tem um trabalho para entregar e uma outra atividade para fazer que talvez não demande tanto tempo assim. Mas esse trabalho você precisa entregar em um determinado dia, ou um relatório ou qualquer coisa do tipo. Então esse tipo de coisa vai acabar tendo um nível de urgência um pouco maior do que as demais teriam. E aí qual que é a grande ideia aqui? Qual que é a grande sacada de tudo? É justamente essa, você organizar o teu dia ou a tua semana de uma forma que as tarefas mais urgentes, elas estão sempre no topo, ou seja, elas sempre vão vir primeiro. E as demais, claro, você pode ir deixando elas mais para o meio da semana ou fazendo depois, ou até procrastinando, que é uma ideia que hoje em dia é falada no desenvolvimento pessoal como se fosse um vilão, e de fato pode ser, mas nem sempre o é. A gente vai estar tratando aqui futuramente num vídeo só sobre procrastinação, mas a ideia de procrastinar para esse material aqui é justamente esse, de que você não precisa realizar todas as tarefas agora. Você pode deixar algumas tarefas para depois. O que você realiza agora? As tarefas que são urgentes, as tarefas que você tem um prazo para entregar e esse prazo está chegando. Essas são as que você deve ter como prioridades. E aí entra uma ressalva muito importante que eu falei lá no começo. Às vezes, menos acaba sendo mais. O que eu quero dizer com isso? Que você não precisa lotar o teu dia de tarefas. Ou seja, você não precisa botar coisa para fazer desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Por quê? Justamente porque fazendo dessa maneira, você acaba não dando espaço para os imprevistos. E isso é uma coisa muito importante de notar, porque nós não controlamos tudo. Nós, na verdade, controlamos muito pouca coisa, mas a gente tem que lidar com certos imprevistos que acontecem no dia a dia. Por exemplo, às vezes você tem que fazer um relatório aí, um trabalho, e isso depende de um colega teu do trabalho te entregar a parte dele. E aí só assim você pode fazer a sua, sendo que o cara era para ter te entregue isso hoje e ele não entregou. Então você não pode fazer a sua parte. Isso acaba sendo um imprevisto. Então essa ressalva serve justamente para na hora de você criar o teu planejamento semanal, ter isso em mente. Você não precisa encher o teu dia de tarefas e fazer tudo que você tem para fazer numa semana em 2 ou 3 dias. Não, pelo contrário, você pode botar um número menor de tarefa e um número maior de dias. E aí você vai ver que você consegue lidar com esses imprevistos que acontecem. E claro, eles são imprevistos justamente porque não tem como a gente prever que eles vão acontecer. De uma maneira que isso não influencie negativamente naquilo que você já tinha programado para fazer naquele dia. E se você notou bem aqui, eu não falei muito a respeito de ferramenta, de qual tipo de ferramenta você deve usar e tudo mais. Justamente por quê? Porque eu acredito que as ferramentas são um meio para você atingir um fim. E qual que é esse fim? É você programar o teu dia, você organizar aquilo que você tem para fazer. O meio que você vai usar pouco importa, porque existem diversos meios e cada um se adapta a um. Tem gente que prefere fazer isso usando a agenda do celular, tem gente que usa agenda física, tem gente que usa o Trello, né, um aplicativo bem famoso aí, tem gente que faz uma lista escrita, então depende, vai depender daquilo que é melhor para você. E como que você vai saber isso? Testando, não tem outra forma.
Mas a ideia aqui, independente do meio que você vai usar, permanece a mesma. Colocar as tarefas que você tem mais urgência primeiro, aquelas que têm o prazo mais curto para você fazer, e, claro, sempre levando em consideração aquilo que a gente falou aqui, menos tarefas em mais dias. E aí você vai ver que a produtividade não tem nenhum tipo de mistério, que a organização do teu dia não tem nenhum tipo de mistério, que você não precisa tornar essa tarefa uma tarefa complexa. Pelo contrário, é uma tarefa simples que permite que você realize as outras tarefas de uma maneira muito mais eficiente. E cara, se você gostou do material de hoje, clica no gostei aqui embaixo, compartilha ele com quem precisa. E claro, clica também aqui no primeiro link da descrição que a gente vai estar deixando um link para você ganhar 2 mentorias gratuitas na Boss Academy. É só clicar ali que você vai ganhar essas mentorias e vai poder tratar nelas daquilo que você quiser. Beleza? Um abraço e tamo junto.